Bom dia, gente. Ou seja, lá em qual horário você estiver vendo esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui como a nossa já tradicional aulinha de instalação de programas, né? Onde eu vou explicar aqui, nesse vídeo especificamente, quais programas a gente vai instalar para a disciplina de desenvolvimento back-end, né? A gente vai ter também um vídeo para a disciplina de desenvolvimento front-end, que vai estar também lá na parte da disciplina de desenvolvimento front-end. Para o desenvolvimento back-end, vão ser esses três programinhas aqui: o MySQL, o Gradle e o Postman, certo? O MySQL é o nosso sistema gerenciador de banco de dados. Então vamos começar por ele aqui, ó. Eu coloquei o link para download e coloquei também um vídeo tutorial em todos eles, né? Então, se você não souber como instalar ou não entender o que eu fiz aqui, eu me baseei nesse vídeo para instalar cada um dos programas. Então, se você seguir o meu vídeo já deveria funcionar. Se não funcionar ou se você não entendeu o que eu fiz, você pode olhar os vídeos que eu coloquei como exemplo. Vou clicar aqui no link para download do MySQL. É importante que vocês baixem essa versão aqui, né, que tem não a menorzinha aqui, que tem só 2 MB e tal, essa que tem 300. Pode ser que esteja, né, um tamanho diferente para vocês ali, porque vai que, né, tem uma atualização, alguma coisinha assim. Mas o importante é essa versão maior aqui. Clicou para baixar. Não precisa fazer login, só vem aqui em No Thanks. Ele vai fazer o download aqui do instalador do MySQL. E beleza. O que é mais especificamente o MySQL, né? Vamos explicar bem por cima. O MySQL vai ser o programa que a gente vai usar, é o sistema gerenciador de banco de dados que nós vamos usar para conseguir fazer com que nossos programas eles persistam os dados, né? Então, qual que é a desvantagem que a gente tem dos programas que a gente fez até agora? Os programas não ficam com os dados salvos. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela cadastrou alguma coisa no sistema, quando a gente parar o sistema e rodar de novo, ela vai ter que inserir o nome dela de novo, vai ter que inserir a idade dela de novo. E isso é muito chato, isso é muito irritante, né? A gente quer ter os dados salvos das pessoas. Então, se eu parar o sistema e rodar de novo, o dado tá lá, salvo no meu HD, né? E se eu precisar pegar, ele vai. Não vou ter que digitar tudo de novo. Aqui tem. Deixa eu só ver uma coisinha desse page. Ok, tem várias coisinhas aqui que a gente pode fazer. Bem, vamos fazer o seguinte: vamos clicar aqui em Full para instalar todos os produtos, né, que estão incluídos aqui no MySQL. Next. MySQL Workbench. Ele fala aqui onde vai ficar, né? No meu caso, como eu já tinha feito esse tutorial uma vez, ele está falando que já existe a pasta, né? Para vocês ele vai falar que não existe. Execute. E aí, essa parte aqui provavelmente vai demorar um pouco, tanto para mim quanto para vocês, né? Então, talvez se demorar demais eu acabe cortando o vídeo, mas é normal demorar, né? Tá fazendo a primeira instalação aqui de todos os produtos aqui do MySQL. Bem, voltando aqui, né? Ele demorou um pouquinho mais, já fez a instalação de tudo. Vou clicar em Next aqui. Next novamente. E aqui, gente, não mudem nada, por favor, tá? Eu vou, inclusive, pedir pra a gente, nessa instalação, vocês seguirem religiosamente o que eu falar. Porque é claro que é importante que vocês saibam tudo o que vocês estão fazendo, né, na área da programação. É importante, mas a gente precisa ser realista com algumas coisas. Nem sempre vai dar para em um curso você aprender tudo de tudo. Então, por exemplo, a gente sabe que o nosso curso ele tem uma deficiência muito grande em banco de dados. A gente não tem um módulo de banco de dados. E acreditem, banco de dados deveria ser um módulo inteiro do curso, assim como programação orientada a objetos foi. Sabe? A gente deveria ter um módulo inteiro de 10 aulas ali só sobre banco de dados. Mas não dá, porque senão o curso não termina. Então eu peço que vocês, nesse momento, acreditem e sigam religiosamente o que eu fizer. Dê um next aqui. Pode manter aqui a primeira opção que está, né, no método de autenticação, pode manter esse primeiro mesmo. Aqui é a parte muito importante. Gente, o MySQL ele vai pedir uma senha para vocês, certo? A senha que ele vai pedir, por favor, coloquem root. Então, R-O-O-T. R-O-O-T. Mesma coisa que repita a senha, R-O-O-T. Por que eu tô falando para vocês colocarem isso? Ah, mas ele falou, Matheus, que aqui, ó, uma senha fraca.
Tudo bem, não tem problema. A gente pensa em senhas fortes quando a gente está trabalhando em empresas, que a gente tem que pensar em senhas para o sistema da empresa e tudo mais. Na sua máquina, ninguém vai mexer. E se mexer, não tem nada ali que vai, tipo, num banco de dados que vai ser comprometedor, porque você está estudando, sabe? Vai ser só informações relacionadas a coisas do curso, né? Então, não precisa colocar senhas fortes. Por quê? A gente vai ter que conectar nesses bancos de dados em algum momento para o curso. E se você colocar uma senha que seja diferente da minha, muito provavelmente você vai esquecer a senha que você colocou. A gente vai ter que ficar desinstalando o MySQL da sua máquina e reinstalando, só para você conseguir conectar o banco de dados. Então coloque a mesma senha que a minha. ROOT. Root significa raiz, né? Então a gente geralmente usa essa senha como padrão. Aqui pode manter tudo do jeito que tá. O que ele fala aqui? Sim, ele fala pra gente dar as permissões pro MySQL, permissões de administrador pro MySQL, né? Pra ele executar tudo o que ele tem que fazer aqui no nosso computador. Podemos dar essas permissões. Execute aqui, ele vai configurar tudo o que ele tem que configurar, né? Não acho que isso vai tomar um tempo assim tão grande, mas né, pode ser que tome e eu corte, mas acho que não. Acho que o mais demorado já foi. Beleza, finish. Aqui a gente vai dar um next. Beleza, ele tá configurando aqui o nosso primeiro banco de dados, né? Pra gente conseguir, quer dizer, nosso primeiro workspace, né? Nossa primeira área de trabalho para trabalhar com banco de dados aqui. A gente vai configurando, aqui ó, username root, password também root. Dá um check, ele conectou ao banco de dados, né? Ao sistema gerenciador de banco de dados, na porta 3306, né? 3306. Execute. Beleza, vamos dar um finish. Next. Ok, finish. E ele vai abrir provavelmente a interface gráfica do MySQL. Eu vou explicar para vocês o que isso significa, tá? Aqui, ó, essa é a interface do MySQL Workbench, tá? O MySQL Workbench é a interface gráfica que a gente usa para construir nossos bancos de dados e gerenciar nossos bancos de dados ali. Então, qual que é a senha? Root, novamente. Perceba que o username já está root. Senha, root. Dou um OK. Conectou aqui, né, ao nosso workspace. Eu posso, inclusive, ver aqui. Deixa eu ver. Esquemas. Aqui, ó. Beleza? Ele traz 3 bancos de dados aqui por padrão, né? Só pra gente fazer uns testezinhos e tal. Eu não vou utilizar isso aqui, então a gente... Depois eu vou... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Drop database. Eu coloco aqui o nome, Sakila, né? Sakila. E executa esse comando aqui. Beleza, ele excluiu aquele banco de dados, né? Não vou utilizar nem esse sys aqui, nem esse world aqui, né? Tudo bem. Então a gente já tá vendo que tá funcionando aqui. Matheus, eu quero garantir que tá funcionando. Roda o comando create database. Deixa eu aumentar a fonte para vocês conseguirem enxergar, né? Create database. Colocar um create database e teste aqui. Vamos criar um banco de dados chamado teste. Só pra gente ver se tá tudo funcionando ok, né? Beleza, a gente rodou o comando e percebam aqui embaixo, ó, nessa parte, ele mostrou aqui, ó, create database test, e ele mostrou aqui que tem um verdinho aqui, um correto, né, um símbolo que mostra que deu tudo certo. Então, se eu chegar aqui em cima, na parte de esquemas, e rodar aqui o reload, ele já mostra que foi criado um banco de dados chamado test, né? Não vamos ter uma aula de banco de dados hoje, era só para ver se funcionava. Então tá funcionando normalmente, né? Pode ser até que eu faça eu estou receoso de que lá no if não tenham instalado com a interface gráfica, que seria esse programa aqui, né, que tem toda a parte visual. Então, deixa eu ver até uma coisa aqui. Pode ser que eu faça um corte nessa parte do vídeo para conseguir fazer um teste, né? Porque é possível, não descarta a possibilidade de que a gente tenha que utilizar o MySQL com o prompt de comando do Windows, tá?
Aqui, ó. Não descarta essa possibilidade. A gente tem que utilizar o MySQL não com aquela interface gráfica bonitinha e forte, né? Mas com a interface gráfica que tem os botões e as cores e tal. Pode ser que a gente tenha que utilizar no terminalzão mesmo, né? Igual a gente utiliza o Git, por exemplo, né? Com o Git Bash. Vou fazer um teste aqui. Vou colocar aqui MySQL Start. Um segundinho. Muito bem, gente. Eu fiz um corte, provavelmente, nessa parte aqui, porque eu disse para vocês que era possível acessar o MySQL por linha de comando, né? Assim como a gente acessa o Git, por exemplo, né? Para conseguir fazer aquele git commit, git push, git add, git pull, git clone, esse tipo de coisa, né? A gente faz tudo pela linha de comando, pelo git bash. A gente também tem a possibilidade de fazer isso com o MySQL. Só que não é algo que eu faço todo dia, então eu simplesmente esqueci como fazer. E aí eu fui aqui, felizmente a gente tem o ChatGPT hoje em dia para ajudar pelo menos nesse tipo de coisa. Eu pesquisei bem rapidamente aqui como que eu faria isso, e ele me explicou, né, bem por cima, e aí eu vou explicar para vocês também. É razoavelmente simples, tá? O que a gente tem que fazer, tá? Primeiro ponto. Você vai acessar aqui no seu computador o disco local C, arquivos de programas, MySQL, e você vai nesse MySQL Server, né? No meu tá 8.0, imagino que de vocês também vai estar 8.0, mas é o MySQL Server. 2 cliques aqui, vai ter essa pastinha bin. Beleza. Dentro da pasta bin, pode ficar tranquilo, não faz mais nada por enquanto. Você vai vir na lupinha aqui do Windows e vai pesquisar por variáveis. E vai aparecer editar variáveis de ambiente, né? Do ambiente. Você vai clicar aqui em variável de ambiente. E ele vai abrir aqui todas as variáveis de ambiente que você tem no seu sistema. Aqui a gente vai mexer na variável path, aqui ó, clica nela. Ou você dá 2 cliques, ou você clica em editar. Clicou aqui em editar, pode ser que para vocês não exista. Para mim não existia, o que eu fiz? Eu vou até apagar isso aqui, né? E eu vou clicar aqui em novo. E eu vou... Aliás, antes de clicar em novo, você tem que vir aqui e copiar esse caminho aqui, ó. O caminho para a pasta onde está o MySQL, onde o MySQL foi instalado, que é, no meu caso, né? C2 pontos, Program Files, MySQL, MySQL Server e /bin. Copio isso aqui, venho aqui nas minhas variáveis de ambiente, coloco uma nova e colo esse caminho que estava o MySQL, tudo bem? Dou um OK. Quando eu faço isso, eu posso fazer isso para o sistema todo também, acho que não tem problema nenhum, né? Mas se você colocou para o seu usuário, já é suficiente. Dá um OK aqui. E agora, se você abrir aqui um CMD, um prompt de comando, quando você executar o comando... Lembra que quando a gente vai executar o Git, né? A gente chama Git e coloca o nome do comando que a gente quer executar. O MySQL é parecido. MySQL. E a gente vai conectar ao MySQL, né? Então, para eu me conectar ao MySQL, eu tenho que dizer que eu tenho que passar essa flag "-u". Essa flag "-u" significa, né, que eu vou me conectar usando um usuário, né? Um username, que vai ser root. Eu vou colocar a flag também "-p", porque aí, quando eu coloco a flag "-p", eu posso passar o password, né, que é a senha. Não vou passar a senha agora, eu vou dar um enter. Ele vai pedir a senha, ó. Digite seu password. Vou colocar aqui root, que foi o que a gente selecionou lá, né? E ele fala aqui, ok, você se conectou ao MySQL, fica aqui um prefixo MySQL na frente do prompt, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, vocês lembram que a gente tinha criado um banco de dados chamado teste, se eu não me engano? Deixa eu até pesquisar aqui como o comando. Eu vou colocar aqui o comando show databases. Ponto e vírgula. Beleza? Ele vai mostrar aqui que tem uns databases aqui que não fui eu que criei, né? Esse information, schema, MySQL, performance schema. E tem o teste, que foi aquele que eu já tinha criado, certo? E vocês estão falando, pô, Matheus, mas o que é isso que está acontecendo?
Gente, eu estou acessando o MySQL pelo terminal, né? Eu estou manipulando ali dados, então eu posso, por exemplo, dentro aqui dessa linha de comando, eu posso criar aqui alguma coisa, né? Então, sei lá, create database test2. Ok, e aí eu vou no show database novamente. Ele vai mostrar que tem o teste e o teste2. Eu posso vir aqui fazer um drop database test. Ah, ele faltou ponto e vírgula, né? Tá bom. Drop database test. E drop database test2. Se eu vier aqui no show databases agora, não tem mais aqueles bancos de dados que eu tinha criado. Basicamente é isso, né? Pode ser que a gente venha a utilizar o MySQL por linha de comando durante algumas aulas, porque a gente talvez não... Eu ainda não consegui conferir se lá no instituto a gente tá com a interface gráfica ativada, mas... que tá... No if, a gente utiliza com a linha de comando. Na casa de vocês, podem utilizar o MySQL Workbench. A gente vai explicar isso mais pra frente, tudo bem? Agora, a gente vai fazer a instalação do próximo programa. Então, MySQL instalado, tudo deu certo? Vamos pro próximo aqui. Qual que é o próximo? É o Gradle. O que é o Gradle? Então, só lembrando, né? Que tem um link para download, tem um vídeo tutorial. Se não entender o que eu expliquei, só ir no vídeo tutorial aqui. Link para download, vamos clicar aqui. Vamos... O bom do Gradle é que você não precisa fazer uma instalação tão detalhada quanto o MySQL. Só vai descer aqui, procurar aqui instalação manual, né? Installing manually. Você vai clicar aqui para baixar o binário, então binary only. Vai aqui para sua pasta de downloads. Beleza? Baixou aqui o Gradle. Eu vou extrair. Então, extrair tudo. Beleza, então aqui na minha parte de downloads tem aqui o Gradle. Gradle 8.9, tá. Então, espera. Vamos aqui nesse Gradle 8.9. Pode dar um Ctrl X nisso. Tudo bem? E vem aqui no seu disco local C. Perceba que o meu já está aqui, né? Eu já tinha feito isso antes. Então você pode dar um Ctrl V aqui e colar a pasta Gradle 8.9 aqui no seu disco local C, tudo bem? Uma vez que você fez isso, já está 90% da instalação pronta, né? O que você tem que fazer agora? É bem parecido com o que a gente fez no MySQL. Entra na pasta Gradle.9, 8.9, na pasta bin, e você vai vir aqui nas variáveis de ambiente. Então, variáveis, editar variáveis de ambiente do sistema. E aí você vai colocar aqui, nas variáveis do sistema mesmo, uma variável chamada Gradle Home. Para mim já tem, eu vou excluir, vou criar uma do zero. Novo, nome da variável, tudo maiúsculo aqui, né? Gradle underline home. Valor da variável é o caminho do Gradle. Só que sem o bin, tá? Importante. Essa daqui não vai ter o bin. Então não coloque /bin. Coloca só até o 8.9. Beleza? Agora, não precisa fechar ainda, porque você vai vir aqui na sua variável path. E para mim já estava, né? Mas eu vou excluir novamente. E vou cadastrar novamente novo. Vou colocar aqui %, Gradle home, Gradle underline home, % novamente. E um barra invertida. E agora sim, a palavra bin. Tudo bem? Então, % Gradle home, % barra bin. Barra invertida. Aquela barra que a gente usa para pular linha, né? O barra N ali.
Dei um OK. Dei um OK. Então, teoricamente, se eu abrir um novo terminal aqui, cmd, e rodar o comando gradle-version, né, ou "-v", acho que é gradle-v. Meu Deus. Killer desse. Tudo bem. Conseguimos ver aqui. O Gradle está instalado. Versão 8.9 do Gradle está instalada na nossa máquina, né? E ele até fala que qual que é a versão da JVM que tá e tudo mais, né? E o Windows 11, esse tipo de coisa. Tranquilo, né? Já, o Gradle também já foi. E agora, por último, temos o Postman. O Postman é o mais fácil, né, de instalar. Vem aqui no link de instalação, clico para fazer um download do Postman. Vem aqui em Downloads. Baixou aqui já o Postman. Lembrando, tá, gente, uma coisa importante. Esse monte de coisa que a gente baixou aqui, vocês podem apagar. O Postman eu não vou apagar porque eu acabei de baixar, né? Vou instalar. Mas aquilo tudo são instaladores, não é o programa. É um instalador do programa. Então, depois que você instalou, você não precisa mais do instalador. Você pode apagar o instalador, né? E se já tem o programa instalado. Então, Postman aqui, vou dar 2 cliques no instalador. Ele vai começar a fazer a instalação. Abriu aqui a janelinha do Postman. Instalando o Postman. Beleza. No meu caso, ele instalou aqui. Nossa, mas essa não é a homepage do Postman, né? Seria algo mais ou menos assim, tá? Se ele tivesse instalado aqui a primeira vez e caísse na homepage, ele ia cair numa página, nessa homezinha aqui pra vocês, né? Vocês podem criar uma conta e fazer login, eu acho até bom, né? Vocês terem isso. Mas se vocês não quiserem, não tiverem paciência, só vem aqui, ó. Continue com API Client. Tipo, só, né? Não precisa fazer login. Qual que é a vantagem de fazer login? Você vai ter seus dados salvos na nuvem, né? Então, se você um dia perder o Postman na sua máquina, você tem todo o seu histórico na nuvem do que você estava fazendo antes, né? Matheus, para que serve o Postman? O Postman é um programa que ele vai servir para a gente fazer testes com entrada e saída de dados da nossa API, só que via rede. Então, o que a gente estava fazendo durante todo o módulo 1 e 2? A gente digitava os dados, né? Então, digite seu nome, só digitava o nome. Digite, né, sua senha e tudo mais, digitava a senha. Agora a gente não quer mais ficar tendo que digitar o tempo todo, tá? A gente quer, por exemplo, tem até uma imagem aqui que mostra, ó, tipo, a gente vai passar os dados já, tipo, ó, o nome, a cor, o tipo, nome, ID, vai deixar tudo publicado, depois só vai clicar aqui em Send, né? Então, quando a gente clicar, ele vai enviar dados para o nosso programa vai receber, processar e devolver os dados, né? Devolver o processamento que foi feito ali. Tudo bem? Por último, para esse vídeo, a gente vai fazer a criação do nosso repositório no GitHub. Então, eu vou vir aqui, github.com, vou acessar o meu repositório, New, e vamos criar aqui um repositório chamado Desenvolvimento Backend. Como vocês estão vendo aqui, né, já até sugeriu, porque eu gravei essa aula antes com a resolução errada, tá, gente? Eu tô regravando aqui, foi bem triste. Eu recomendo que vocês utilizem aqui, ó, essa nomenclatura em Kebab Case. Kebab Case é tudo minúsculo, separado por hífen, por traço mesmo, tá? Por que eu recomendo Kebab Case? Porque é o padrão que a maioria das empresas utiliza para nome de repositório, tá? Então, Kebab Case aqui para nome de repositório, public, pode adicionar um readme, deixa o repositório público, pelo amor de Deus, porque eu tenho que conseguir ver. Gitignore, nesse caso, pode colocar o gitignore do Java e não precisa colocar licença. Beleza? Então, só repassando aqui. Desenvolvimento backend é o nome do repositório. Ele é público, ele vai ter um readme e ele tem um gitignore relacionado a Java. Create repository. Criou nosso repositório de desenvolvimento backend. Beleza? Recomendo, inclusive, que vocês já façam um clone na máquina de vocês, né? Então, vão aqui. Se vocês estiverem usando a área de trabalho, podem ir pela área de trabalho. Se não, vocês podem ter uma pastinha
sei lá, de estudos no computador de vocês, entrem na pastinha de estudos. Só vem aqui e dá um git bash here. Acessa aqui, né? Ah, só uma coisa importante, tá, gente? Eu vou fazer sem o git bash, por quê? Às vezes eu percebo que muita gente não sabe que tá fazendo, tipo, a mesma coisa que eu faço no git bash eu consigo fazer no prompt de comando. Então, se eu vier aqui dar um git clone e colocar o nome do meu repositório, ele faz também, tá? É um programa por linha de comando, então qualquer linha de comando consegue fazer. Vou dar aqui um... Vou entrar aqui no repositório, né? Então, desenvolvimento backend. Eita, que ele pegou o errado. cd desenvolvimento traço backend. Beleza, então já tá funcionando aqui, né? Se eu der até um dir aqui, ele tem o readme e o git ignore, né? Então tá tudo certo. Para essa aula de hoje era basicamente isso. Vai ter lembrem que vai ter a aula de instalação dos programas do front-end, desenvolvimento front-end. Então, para essa daqui já está tudo pronto, né? Tudo instalado. Recomendo muito que vocês façam a instalação o mais cedo possível, porque o módulo 2, o módulo 3, ele é mais intenso do que o módulo 2, então não deixem para a última hora, beleza? Vou parando por aqui e até a próxima aula, gente. Falou!